primeiramente, eu vou começar com a Karina, com a professora Karina Tonieto. Ela se graduou em Filosofia, mestrado e doutorado em Educação e pós-doutorado também aqui no programa. Eu e a Karina temos uma parceria de longa data, nós temos uma porção de livros aí organizados, em coletâneas. Eu não vou ler todos, né, porque são bastante é bastante grande a quantidade de livros, né? Nós estreamos, inclusive, o primeiro volume do GEPES. A gente acabou depois, retroativamente, dizendo, vamos considerar esse o marco de início do GEPES, foi o Educar o Educador, que está esgotado esse livro, que a gente publicou lá em 2010, já resultado dos estudos que a Karina fez durante o mestrado, né, e de disciplinas que eu trabalhei no mestrado, e outros textos que a gente foi incorporando naquele livro. E, atualmente, a Karina ela é professora, é diretora de ensino do Instituto, Instituto Federal RS, Campus Ibirubá, né? É a vice-coordenadora do GEPES, está à frente aí do projeto Políticas Curriculares para o Ensino Médio, que é uma pesquisa de muito fôlego, aí, que tem vários aí envolvidos, e sempre muito lúcida, né? Tem sido uma participante assídua de bancas de mestrado, de doutorado, com muito afinco. Então, Karina, é uma satisfação hoje à noite te ouvir. Karina já era para ter estado na primeira noite, mas aí, em função das funções administrativas que ela tem lá junto ao Instituto, ela acabou não sendo mais dona da agenda, né? Então, por conta disso, é que na primeira noite ela não pôde estar, mas hoje à noite ela está aí, e nós vamos sugar o máximo possível da Karina, porque eu sei que tem muita coisa a nos dizer. A Ana Paula Pinheiro, ela é doutoranda em Educação, é minha orientanda, doutorado em Educação. Ela está na linha, então, de Políticas Educacionais. Ela é mestre em Educação pela Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim, foi orientada pelo professor Jerônimo Sartori, que também foi nosso conferencista 2 semanas atrás. Ela tem especialização em Gestão e Coordenação Pedagógica pela Gama Filho, especialização em Educação Ambiental pela Universidade Federal de Rio Grande, a FURG. Tem também especialização em Mídias na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, a URGS. Especialização em AEE pela Faculdade de Educação de São Luís, graduação em Educação Física pela Universidade de Passo Fundo e também graduada em Pedagogia, foi quando eu conheci ela, né, foi minha aluna na Pedagogia, também aqui pela UPF, e também ela é graduada em Ciências Biológicas. Como vocês podem ver, a Ana Paula tem uma formação bem plural, diríamos assim, né? Isso a gente conhece quando conversa com a Ana Paula, hoje à noite vai nos abrilhando. E eu vou apresentar também a Flávia, que está aí também nos bastidores, porque ela também seria uma das nossas conferencistas da noite, né? Então, a Flávia, ela é agora já doutora em Educação, defendeu segunda-feira, um trabalho muito elogiado, inclusive, sobre o Instituto Educar, aqui de Pontão, fez um trabalho belíssimo, né? Recuperando aí uma das sujeitas chaves desse instituto, que é a professora Salete Campigotto. Ela é mestre em bioexperimentação aqui pela UPF, pós-graduação em bioexperimentação também pela Universidade de Passo Fundo. A formação dela é em ciências biológicas, mas ela também é especialista em teorias e metodologias da educação pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campo Sertão. Já falei que ela é graduada em Ciências Biológicas e também graduada em Formação Pedagógica para Docentes na Educação Básica e Profissional do Instituto Federal de Ciência do Rio Grande do Sul, que é o Campus de Sertão. Também atua o GEPES, né, há um bom tempo, durante todo o processo do doutoramento. Ela tem capítulos em boa parte das coletâneas, as últimas 4 ou 5 coletâneas, ela tem capítulo, né, nas coletâneas do GEPES.
E hoje à noite vai estar aí nos bastidores também ajudando no debate da temática que será apresentada. Bom, então, pessoal, o nosso capítulo, meu e da Flávia. Boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesta noite de hoje. Já estaria com vocês. Eu tenho alguns alunos da pedagogia que também estão aqui conosco nesta noite, que eu estaria, então, com eles, e eles estão participando. E vamos, então, fazer uma fala sobre esse nosso artigo, então, da coletânea, que teve como base, então, as leituras de Balma, Aguirre e Grau, e daí vamos fazer um pouquinho dessa fala sobre esse artigo. O nosso artigo, então, é o 8º da coletânea, e traz como tema as políticas e comportamento no contexto das escolas públicas brasileiras, né? Então, por que dessa escolha? Nós tivemos que fazer uma seleção dentre, então, essas questões de políticas comportamentais, e nós trouxemos algumas delas aqui para o debate nesse capítulo, justamente porque, de certa forma, é uma angústia de quem vive no contexto da escola pública. Tá? A questão do comportamento no contexto escolar. Primeiro que é uma pauta recorrente, e especialmente em momentos de políticas, campanhas políticas, nós temos essa questão da pauta recorrente da qualidade da educação. Né? E essa pauta recorrente com relação a esse contexto do comportamento, ela sempre esteve atrelada, então, na fala de pais, de professores, e faz parte desse contexto escolar. Então, ela é uma pauta recorrente. A questão da indisciplina é um dos focos que traz essa questão do gerenciamento desses comportamentos, né? E como essas políticas, então, de gerenciamento de comportamentos, elas adentram as escolas públicas brasileiras a partir de propostas que não são nossas aqui do Brasil, mas sim elas surgem, então, em outro estado, em outro país, na verdade, e vêm sendo implantadas a partir dessa perspectiva neoliberal, que é a perspectiva que nós debatemos um pouco, né? Como nós percebemos, então, essas influências e o que essas políticas de comportamento, elas têm a ver com essa perspectiva, então. Também trazemos no artigo justamente essa questão desse gerenciamento de comportamento versus a qualidade, que eu falei anteriormente. Será que a qualidade de ensino, ela é regida por essas questões? Será que um aluno passivo, um aluno que fica quieto, um aluno que fica somente sendo um receptor dessa informação, ele é um aluno que aprende mais? Essa questão dessa qualidade está atrelada à questão do comportamento, da indisciplina? Nós sabemos que é um tema bem polêmico, né? Mas nós sabemos também que essas políticas de comportamento, por vezes, elas são vendidas como fórmulas mágicas e prontas no contexto da escola, prometendo, assim, resoluções de várias coisas a partir de algumas sequências, então, de atitudes ou de estratégias metodológicas dos próprios docentes. Então, realmente, é um assunto que está presente no contexto da escola, tá? E sempre atrelada, então, a questão do comportamento aos aspectos cognitivos, né? Então, a criança precisa estar doutrinada, a criança precisa estar ali calma, quieta, para que ela consiga realmente aprender. Será que essa aprendizagem não perpassa por outros aspectos, né? E essa questão da indisciplina, ela de certa forma, é um fenômeno que não possui só uma dimensão, né? Então, não é só a questão de estar comportado ou não estar comportado, mas a questão da indisciplina e essa questão do comportamento na escola, por vezes, esse comportamento que gera essa indisciplina, ele tem outras questões, outros panos de fundo, digamos assim, que seria, então, esses aspectos sociológicos, aspectos pedagógicos, e aí nós podemos fazer uma fala, inclusive, freiriana, da seguinte forma: se o professor tem uma metodologia que não chega, que não alcança a criança, se, digamos, ele não consegue fazer justamente o avanço na aprendizagem da criança e a criança se sente frustrada, como a criança acaba, digamos, fazendo com que o professor veja que ela não está se sentindo bem naquele ambiente? Então, um professor
que trabalha com seu conteúdo de forma a ensinar realmente no processo, ele também tem, digamos, melhores chances de ter sucesso e não ter a questão da indisciplina, né? Então, Paulo Freire nos trazia a questão do professor, então, ser a autoridade, e não ter aquele autoritarismo, mas, ao mesmo tempo, ter domínio do seu conhecimento, de saber. Tardif também nos fala dessa questão, então, do docente conhecer o seu conteúdo, conhecer a pessoa que ele vai trabalhar o conteúdo, como se ensina essa pessoa. Então, são aspectos pedagógicos. Sociológicos, nós temos a questão de base de várias problemáticas sociais do nosso país, que são, assim, crianças que vão para a escola, que não estão bem alimentadas, que não têm o básico do básico de saneamento ou algumas condições em casa. Como essas crianças chegam até a escola? Então, a questão da indisciplina ela é algo bem mais complexo, que não seria necessariamente só doutrinando um comportamento é que se resolveria essa questão. Então, por vezes, nós temos algumas políticas que são demandadas para a escola que acabam não resolvendo essa questão e são paliativas nesse sentido, né? Então, aqui nós trazemos no nosso capítulo que isso é muito mais abrangente e não pode ser tratado de uma maneira superficial. Então, nessa parte aqui, sendo assim uma questão tão abrangente, não pode ser tratada de maneira superficial e nem como uma mera problemática localizada somente no indivíduo. E é essa análise que nós fizemos aqui. Porque, às vezes, a culpa está no indivíduo e não em todo o sistema. Não se considera esse contexto familiar, esse contexto social e o contexto pedagógico, né? E a escola pública? E aí a gente traz a questão da politização da escola pública, né? Que Machtlein e Simons descrevem muito bem no livro deles, que é justamente repassar todas essas questões de políticas públicas a serem cumpridas, passar para a responsabilidade da escola. A escola faz um trabalho pedagógico, a escola faz um trabalho pedagógico sobre isso, o bullying, a questão, tal outra questão, violência, drogas. Esses problemas são sociais, mas não são só da escola. E aqui no nosso artigo, a gente deixa claro que não se quer tirar da escola essa questão pedagógica de trabalhar com essas temáticas. Pelo contrário, o que nós estamos dizendo é que somente jogar para a escola e dizer que a política pública está sendo realizada, a política educacional está sendo efetivada no contexto da escola, não resolve um problema que tem uma raiz muito mais profunda, né? E você acaba apenas, digamos, passando ali no verniz algo que é muito mais problemático. E sobrecarregando, nesse sentido, a escola. Quem trabalha em escola pública sabe quantos projetos que nós recebemos, então, das mantenedoras para que sejam cumpridos, né, para que a escola dê conta. E são problemáticas que precisam de uma ajuda, digamos, multidisciplinar, né, das outras instâncias sociais e justamente dessas políticas públicas educacionais para isso, né? E aqui a gente coloca aqui, então, esse repasse para a escola, né? É que algo está sendo feito. É como, digamos, as novas alterações na LDBEM, que a gente teve no mês de julho. A formação de leitores, coloca-se um artigo lá, o artigo 4, dentro da LDBEM. Mas quais são os recursos que a escola está recebendo para isso? Qual é o financiamento para isso, né? Quais são as outras formas para que realmente se efetive alguma coisa? Então, a gente traz essa questão desses autores que são base para os nossos estudos também em políticas educacionais. E a escola pública? Com isso, os problemas sociais, culturais e econômicos passam a ser tratados como problemas de aprendizagem, agregando-se as competências e ações que devem estar presentes justamente no currículo escolar. E o nosso currículo escolar já é um currículo complexo, né? Mas não que essas questões não devam ser tratadas. Não é isso que nós deixamos ali referenciado no artigo, mas que sejam refletidas que elas são muito mais complexas que isso. E nós, novamente, aqui trazemos, então, o Machtlein e Simons, né? Destacam que o grande problema acerca disso está para além do desequilíbrio de tarefas entre a escola e a política, entre os professores e os políticos. Há como pano de fundo a missão de incumbir a escola tarefas que são impossíveis de serem cumpridas sem abandonar a própria escola. Ou seja, são sociais,
são de um contexto muito mais amplo, né? Então, essa questão, a responsabilidade é de quem? A gente repassa para a escola? O repasse dessas problemáticas sociais para a escola desresponsabiliza os políticos e suas responsabilidades em buscar soluções para situações base que originam as desigualdades sociais, pois podem dizer que algumas ações estão sendo feitas, né? Minha parte eu faço, a culpa é da escola. E é tão fácil esse jogo dentro, né, da questão política, culpa dele, culpa disso, culpa do sistema, culpa disso aqui, culpa daquilo. Então, assim, é bem complicado, né? Quando a gente precisa de realmente ações que sejam voltadas para esses aspectos. O fato que se debate não é isentar a escola, então, como nós falamos, pelo contrário, é afirmar que somente a escola que realiza ações educativas preventivas, que não somente a escola realizando essas ações preventivas ou, digamos, datas pontuais, né, com relação a algumas datas pontuais, não se resolve essas situações dentro desse contexto social, tá? Então, a gente tem uma solução paliativa a problemáticas que tem justamente essa profundidade maior. E as políticas de comportamento e disciplina desenvolvidas nas escolas públicas, né? Nós temos várias questões. Uma delas são os pacotes de ensino disciplinantes, né? E metodologicamente controlados. E um dos exemplos que a gente traz no nosso artigo são as escolas cívico-militares, né? Como se elas fossem, digamos, solucionar todos os problemas de disciplina e de aprendizagem, tá? Então, tudo por meio dessa questão, né, do gerenciamento, do controle. E nós também trazemos essa questão dos conflitos entre a filosofia e pedagogia, que levam a diferentes versões de fazer política de comportamentos nas escolas. Então, o que é fazer essa política de comportamento nas escolas? O que é a questão do aluno ser, então, realmente aquele ser que deve ficar quieto com um corpo dócil, né? De certa forma, para que ele aprenda como funciona esse processo. E como a política da culpabilização dos sujeitos, e aí entra aquela questão inicial que nós falamos, da questão do eu, né, de estar focado no eu e não no contexto social, a culpabilização dos sujeitos e instituições, na perspectiva, então, neoliberal, ela, de certa forma, vem adentrando, então, esse contexto da escola pública, tá? Justamente com essa maneira de fazer esse gerenciamento de comportamentos, né? E, a partir disso, a questão da culpabilização dos sujeitos. Ou seja, você é totalmente responsável por você estar bem, ter o seu desempenho, o sistema, a questão de você ter ou não recurso para estudar, ou você ter o alimento naquele dia, não fica como segundo plano, né? E você é responsável, então, por você mesmo, pelo seu desempenho, pelo ser competente, tá? E o que acontece com isso? É muito complicado, porque quando você tem pais que desejam o sucesso de seus filhos, eles provavelmente vão entender que realmente essa é a solução. A solução é adentrar dentro dessa perspectiva ali, né? O ser competente, o ser autônomo de si mesmo, você fazer investimento em si mesmo, e acho que justamente uma escola que tenha esse tipo de metodologia mais fechada, então, e menos humanizadora, seria a coisa mais certa, no caso. Então, isso a gente vê acontecendo em vários países, e a gente vê também isso adentrando aqui no estado do Rio Grande do Sul, em algumas escolas, que nós já temos aqui no Rio Grande do Sul, e em questão, em nível de Brasil, nós também temos essa proposta de 216 escolas até 2023, né, que sejam implantadas, então, dentro do nosso Brasil. E como a política de culpabilização dos sujeitos e instituições, na perspectiva neoliberal, vem adentrando, então, esse contexto da escola, repeti a pergunta, desculpa. Tanto a culpabilização dos sujeitos, quanto a prevalência de um ensino do saber fazer e de ênfase em competências. Então, a gente sabe que a pedagogia das competências, ela tem a origem na União Europeia, né? Sacristã é um dos autores que traz para o debate essa questão da pedagogia das competências. E ela tem, a partir desse modelo econômico, uma nova nuance,
né? Então, dentro do modelo econômico do neoliberal, que é essa nova configuração do liberalismo, a gente tem a pedagogia das competências que vem adentrando esse contexto também, que é justamente para tirar toda essa responsabilidade do Estado e culpabilizar o próprio sujeito por ele ser competente ou não, ou seja, ele tem que saber competir, né? Isso a gente sabe que terá, então, ao longo dos anos, algumas, digamos assim, alguns resultados não tão bons, porque a gente sabe que a perspectiva humanizadora da formação humana acaba sendo deixada de lado em detrimento a essa ênfase nas competências, que é um dos destaques que a gente acaba trazendo no nosso artigo, que é justamente essa estratégia que desestabiliza a educação pública, né, e fazem dessa formação, então, justamente, a pessoa acaba incutindo em si mesmo esse aspecto de que a culpa é dela realmente, e não é de política pública, não é porque ela não... É porque ela realmente não tem condições, né? Então, não é do sistema em si, agora falando em sistema. E esse gerenciamento do comportamento nas escolas públicas brasileiras, através das políticas educacionais. Então, a gestão da conduta e da sala de aula ficam a cargo do professor. Caso este não dê conta dessa atribuição, sinaliza sua incapacidade de ensinar ou a própria ineficiência da escola. E é por isso que essas políticas de gerenciamento de comportamento acabam adentrando o contexto da escola. Nós temos, então, inclusive, empresas que vendem pacotes prontos, né, garantindo, então, a efetivação por meio dessa gestão do comportamento que as crianças consigam, então, a aprendizagem, tá? E acaba, então, que o setor que é privado adentra o setor público com esses aspectos dessas propostas milagrosas, justamente porque o público é ineficiente. E é essa visão complicada que nós temos que desconstruir. E nós temos no estado do Rio Grande do Sul, diferente, então, de outros países, nós temos a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar, que no Rio Grande do Sul, a CIPAV. Ela não é algo ruim, tá? Nós trazemos, então, um pouquinho sobre isso no nosso artigo. Elas tentam, então, fazer justamente esse trabalho, que tem rede de apoio à Guarda Municipal, se tem no município, a Polícia Civil, Brigada Militar e outras, então, entidades, o Conselho Tutelar, que ajuda bastante. Só que a gente pensa que, certamente, só essa questão, ela não dá conta desses problemas, e é isso que nós passamos em todo o decorrer do nosso artigo debatendo, né? Porque tudo isso é justamente para conter um comportamento, mas não se debate a causa desse comportamento, não se, digamos, não se chega na raiz, não se resolve uma situação. Tudo isso acaba sendo as medidas, então, para justamente conter, né, essa questão do comportamento. Então, o aluno problema é tomado, em geral, como aquele que padece de certos supostos distúrbios. Geralmente, a gente tem alunos problemas que são encaminhados para psicólogo, para neurologista, né, ou problema daí, distúrbios de aprendizagem, e, na verdade, tudo se gera em torno dessa atitude, dessa questão comportamental, né, que se enquadra dentro desse contexto do indisciplinado, tá? E, geralmente, se vai atrelar a indisciplina ao baixo aproveitamento desses alunos, tá? E aqui a gente traz como se fosse duas faces de uma mesma moeda, né, representando os dois grandes males da escola contemporânea, são geradores do fracasso escolar e dos principais obstáculos para o trabalho docente. Então, justamente com essa justificativa que a gente tem essa questão da implantação do gerenciamento dos comportamentos dentro do contexto da escola. E precisamos levar em consideração que, conforme Araújo, enquanto sujeitos psicológicos, somos constituídos e nos constituímos o tempo inteiro. Por isso que a questão da indisciplina é uma questão social, é cultural, e ela perpassa por outros aspectos. Nos constituímos de um corpo biológico. Esse organismo sente fome, mas também sente prazer, raiva, vergonha, culpa, amor e ódio. Sentimos tudo isso a partir das interações com o nosso mundo interno e externo.
Então, que sujeito é esse que é o sujeito indisciplinado? O que está acontecendo com ele no contexto dele? Mas, diante desses fatos, outras perspectivas de educação aparecem, desconsiderando tais aspectos. E aí a gente tem, então, justamente a partir de todas essas perspectivas, esse decreto que é o 10.004, de 5 de setembro de 2019, o decreto e portaria, que é o que a gente tem, né? O outro também, que é a portaria ali, de 2020, outra portaria, que vai fazer essa implantação desse Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, conhecidas como PECIM, que dentre as principais propostas apresenta a promoção de atividades com vistas à difusão de valores humanos e cívicos para estimular o desenvolvimento de bons comportamentos e atitudes do aluno e a sua formação integral como cidadão em ambiente escolar externo à sala de aula. Então, essa é a proposta base e o seu principal objetivo, então, da escola cívico-militar. O que se tem por trás disso, então? A disciplina militar, de acordo com o decreto 4.346 de 2002, é entendida como a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e discussões, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes do organismo militar. Então, é isso que se tem como disciplina militar. E é isso, será que as nossas escolas realmente precisam? Será que é esse condicionamento? Será que é esse ataque a esse comportamento que pode ser um sintoma de algo muito mais profundo, que a criança acaba, então, apresentando na escola? Será que é essa a maneira? É uma reflexão aqui que fica para nós hoje na noite debatermos. Considerações finais. Então, manter a aparência de ordem é a grande centralidade que rege as políticas de comportamento e o entendimento de que o que é um ambiente disciplinado. Não se pode negar que há um esforço coletivo para que prevaleça nas escolas um clima de segurança e passividade. Contudo, o principal ponto aqui em discussão é como a disciplina é interpretada e como ela é forçada a acontecer nas escolas. Então, esse é o ponto-chave também que fica para as nossas reflexões da noite. E aqui eu fiz uma breve apresentação, mas eu acho que não saí dentro do tempo, então, do que nos foi dado. Está bem, Ana, muito obrigado. Vamos, então, para a nossa segunda conferência da noite, e depois vamos ter um espaço, então, para o debate. Então, Karina, é contigo. É uma alegria estar com vocês, como uma das idealizadoras também desse momento. Estava ansiosa por poder participar e estou ansiosa, espero que nos próximos, né, eu consiga acompanhar aqui todas as discussões e todos os debates. Mas me coube, então, a tarefa de falar um pouquinho sobre uma proposta de estudo que nós apresentamos para o GEPS, que é uma discussão e uma problematização em torno do conceito de competências. Mas para o trabalho da noite, na medida que eu vou apresentando alguns elementos sobre esse tema, eu gostaria de deixar duas tarefas para vocês, tá? Como boa professora, vou deixar as duas tarefas iniciais, tá? Para quando terminar minha fala, a gente possa conversar sobre essas tarefas. Mas duas tarefas assim, ó, barbadinha para vocês aí que já são professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras e assim por diante, tá? A primeira tarefa é a seguinte, tá? Gostaria que vocês tentassem sistematizar toda a minha fala, tá? Respondendo a seguinte pergunta, tá? O que eu tenho a dizer sobre o que a professora Karina disse, tá? Tem outros dois colegas, que vocês já devem saber, que escreveram um texto comigo, tá? Mas hoje a responsabilidade é toda minha, tá? Então, a tarefa para vocês é essa, tá? Responder essa perguntinha básica. O que eu tenho a dizer sobre o que a professora Karina disse? Como nós estamos aqui em 65 pessoas, fica difícil dar oportunidade para todo mundo falar, tá? O que eu vou fazer? Eu vou atualizar a minha tela aqui do
minha tela aqui do Meet, tá? E em quem eu bater o olho aqui, câmera fechada ou câmera aberta, não importa, tá? Em quem eu bater aqui o olho, eu vou chamar umas 3 ou 4 pessoas para responder essa pergunta, tá? E não importa se está de câmera aberta ou de câmera fechada, tá? Já está aí o aviso. E a segunda tarefa é a seguinte, também uma pergunta, tá? Eu vou chamar as pessoas, essas pessoas vão ter que responder as 2 perguntas, tá? Se não quiserem responder as 2, eu vou dar chance de pedir ajuda para algum colega, tá? Mas a segunda pergunta é a seguinte, tá? Que figura, tá? Que eu vou mostrar várias figuras aqui para vocês durante a minha apresentação, ou ilustração, como queiram chamar. Que figura chamou mais a minha atenção, tá? E ilustrou melhor o conteúdo abordado. Também uma pergunta barbadinha para responder, tá? Então, a tarefa de vocês nesse meu tempo de fala é responder essas 2 perguntas, tá? E depois, ao final, então, vou chamar algumas pessoas para responderem essas perguntas, certo? Nem vou perguntar se vocês concordam comigo, tá? Pelos sorrisos e pelas expressões que eu vi aqui das câmeras abertas, acho que concordaram, tá? Então, nem vou pensar isso aí. Todo mundo concordou, continuam rindo, né? Então, tá ótimo, tá? Então, tá todo mundo de acordo, isso aí. Estou morrendo de curiosidade das perguntas, para saber as respostas para as perguntas. Tá? Então, colegas, como eu falei para vocês, eu vou apresentar um pouquinho algumas reflexões sobre essa proposta que nós fizemos, sobre o estudo a respeito das competências, tá? Então, eu imagino que vocês já tenham lido, né, o capítulo que ficou de base, saiu a apresentação, que ficou de base para a nossa atividade de hoje. Então, o que eu vou trazer? Eu vou recuperar algumas partes do texto, tá? Mas vou fazer mais comentários e mais problematizações para instigar mais o debate com vocês. E, obviamente, depois, se vocês acharem pertinente, ou se sentirem à vontade e tal, para vocês fazerem perguntas sobre coisas que a gente abordou no texto e que eu não abordei aqui na minha fala em função do tempo, tá? Então, vai ser uma fala sobre esse capítulo, com quem eu tive a honra de partir da escrita, que é com o Altair e com a Diocélia. Se eu não souber responder as perguntas de vocês, eu chamo o Altair para responder, tá? A Diocélia, acho que não tá, porque eu não vi ela aqui hoje, tá? A Diocélia me deixou na mão, mas as perguntas difíceis o Altair responde. Muito bem, então, colegas, para início de conversa, gostaria de propor uma breve reflexão sobre isso que está na tela, sobre essas 2 perguntas que estão na tela aqui para vocês. Primeiro, quando a gente fala de competências, ou pedagogia das competências, ou epistemologia das competências, ou quando a gente ouve a palavra competências, tá? O que significa ser competente? O que passa pela cabeça de vocês que é ser uma pessoa competente, tá? Muitas vezes nós usamos essa palavra, ou usamos esse conceito, e nós não nos damos conta do que nós estamos querendo dizer como o que significa ser uma pessoa competente. E a segunda pergunta associada a essa é a seguinte: qual seria a sua reação diante da afirmação? Você é muito competente. Vocês gostariam de receber ou ser destinatário, melhor, ser destinatários dessa afirmação? Alguém de vocês ficaria alegre? Alguém de vocês ficaria triste? Podem responder no chat. Mas vejam, por que eu provoco vocês a pensar sobre a reação que vocês teriam, tá? Se alguém falasse que vocês são competentes? Porque essa manifestação, ela dá um pouco o tom do sentimento que nós temos enquanto pessoa, tá? Integral, considerando todas as nossas dimensões da nossa existência, certo? Isso dá o tom de que sentimento nós associamos a essa... curiosa para saber se vocês ficariam tristes, se vocês ficariam alegres, como é que vocês se sentiriam
diante dessa afirmação. Escrevam para mim, por gentileza, só para eu ter uma ideia de como é que vocês se sentiriam ou como é que vocês reagiriam, tá? Se alguém afirmasse que vocês são muito competentes. Então, a partir dessas duas ideias gerais, do que significa ser competente e dos sentimentos pessoais que nós temos associadas a essa palavra, de ser competente ou não ser competente, vem muito e inspira muito o olhar pedagógico, tá, e epistemológico que nós temos a respeito desse conceito. E por que isso é importante? Porque nós temos políticas educacionais robustas, de grande porte, que afetam toda a nossa estrutura educacional, que eu nem preciso citar para vocês quais, tá? Que usam muito esse termo competência, certo? Só que elas são muito criticadas também. Agora começaram a chegar aqui os comentários, tá? Só de realização aqui, se fosse elogiado como uma pessoa ou elogiada como uma pessoa competente. Então, nós temos políticas educacionais muito robustas e que nos apontam determinados caminhos que estão baseadas nessas concepções iniciais que nós temos a respeito do termo competência, certo? Seja ele mais esclarecido, seja ele menos esclarecido, seja mais reflexivo ou seja não reflexivo. Mas, querendo ou não, esse conceito e esse termo mobilizam em nós determinados sentimentos. Eu vou dar um depoimento particular, certo? Eu sempre fico muito feliz quando alguém me diz que eu sou competente, tá? Porque entendo algumas das dimensões que tem para mim competência, numa visão pessoal e acadêmica, muito do que vocês estão dizendo aqui, que é a realização com um trabalho bem feito, certo? O reconhecimento de um trabalho bem feito. Bom, mas então por que determinadas políticas educacionais tão grandiosas como as que nós estamos vivendo hoje no Brasil, elas são tão criticadas? Algum problema tem aí, tá? Agora, qual é esse problema, tá? Alguns desses problemas nós tentamos identificar, tá? Primeiro, tá? Uma das críticas, tá? É em relação a essa ideia mágica, tá? A respeito do conceito de competências, certo? Então, se pensou, tá? Ou se pensa, ou se propõe uma política educacional embasada numa noção de competência em que ela parece quase mágica, tem superpoderes. Porque uma proposta justificada pelo termo competências ou pelo conceito de competências, que é apontada como a grande novidade e onde reside a grande possibilidade de resolução dos problemas educacionais, com essa carga afetiva positiva que se tem em relação ao conceito, ela obviamente desperta simpatia popular, certo? Só que daí vem a grande pergunta, tá? Esse conceito de competências, ele é polissêmico e ele é ambíguo, porque ao mesmo tempo que ele carrega toda uma carga afetiva de identificação e de realizações pessoais, acadêmicas e profissionais, ele também pode ser usado num sentido restritivo e que pode significar ao contrário de tudo isso, certo? Por isso que o nosso olhar em relação a isso, ele precisa ser crítico, tá? E uma das críticas reside justamente nessa, eu vou bater bastante, tá? Nesse discurso salvacionista, mágico e sedutor, de que pela simples troca de termos, tá? Ou pela simples mudança de referencial teórico de uma determinada política, se é que dá para dizer que as nossas políticas atuais têm referencial teórico, parece, então, que se resolvem todos os problemas e que a simples mudança conceitual nos dá a possibilidade, enquanto escola e enquanto educadores, de resolvermos, então, tudo aquilo que nos incomoda e tudo aquilo que gerou, entre aspas, entre muitas aspas, o nosso atraso educacional. Eu recupero aqui, de uma forma muito simples, tá? A origem do termo competência, que ela é datada da década de 70, tá? E quando que esse termo começa a ser usado,
com mais ênfase, e ele começa a adentrar no nosso discurso educacional, certo? Quando ele é importado no contexto empresarial. Então, na década de 70, você tem toda uma discussão a respeito das habilidades, capacidades, aptidões, padrões, que estão relacionados a capacidade de uma pessoa de realizar uma tarefa de modo eficiente. Por isso que, quando alguém nos diz ou afirma de que nós somos competentes, isso é positivo. Nós temos um sentimento positivo, tá? Que, em relação a isso. Por quê? Porque significa que nós desempenhamos as nossas tarefas de forma eficiente. E isso faz muito sentido num contexto em que você tem as ações planejadas e pensadas para a execução de uma tarefa. Só que a educação ou o processo educativo, ela não se preocupa somente com a tarefa. Ela tem outras preocupações. Por isso que reduzir o conceito de competência ao conceito de tarefa é problemático. Resultado disso, tá? Esse conceito entra, então, para o campo educacional pela via da formação profissional. Por que ele faz sentido pela via da formação profissional? Porque, prestem atenção no que eu vou dizer. Um dos pilares da formação profissional é saber executar bem uma determinada tarefa. Mas veja o que eu estou dizendo. Um dos pilares. A educação profissional não é reduzida a saber realizar tarefas, até porque as tarefas mudam com o passar do tempo. O contexto muda, as exigências mudam, tá? Então, um dos pilares poderia dizer um dos menores, tá? Mais importante. Importante, inclusive, porque garante a nossa sobrevivência e garante a nossa segurança, certo? Vocês, ao se deslocarem de carro, por exemplo, ou usarem qualquer aparelho dentro das suas próprias casas, tá? Por que nós usamos com segurança? Porque tem pessoas muito capacitadas que sabem executar muito bem as suas tarefas, projetam esses equipamentos e nós usamos com segurança. Então, isso é importante. Então, vejam que dentro da lógica da formação profissional, um dos pilares é esse, e faz todo sentido. Só que o que acontece? Essa enxurrada dessa defesa das competências gerais ou as competências úteis para todo o processo educacional, ele é reduzido, tá? Depois eu vou dizer por que ele é reduzido. Mas ele tenta e ele entra a partir de duas justificativas básicas, tá? Primeira, necessidade de funcionalidade da aprendizagem. O que significa necessidade de funcionalidade da aprendizagem? Tudo o que nós aprendemos da escola precisa ser imediatamente aplicável a uma tarefa. E nós educadores, sabemos que não é assim. A formação da escola está muito além para o foco da tarefa. Mas por que se usava essa justificativa? Porque se usa, tá, a evidência, tá, ou a evidência científica de que muitas pessoas, tá, não sabem ou não conseguem usar o conhecimento escolar em situações cotidianas da vida. Tá? E aí eu pergunto, tá? Tem muitas das aprendizagens da escola que elas não têm uma aplicação imediata na realização das tarefas da nossa vida, mas fazem muita diferença para a nossa realização pessoal. E aí não precisa, então? A gente deixa de fora? Não precisamos mais levar em consideração isso? Segunda justificativa, tá? O desenvolvimento integral da pessoa. E vejam, que essa justificativa é usada para resolver o problema, dizem, né, que o ensino deveria ser para todos. Ok, concordo, deveria ser para todos. Mas a justificativa apresentada é o seguinte: o nosso sistema educacional sempre foi muito propedêutico, só se preocupou com quem iria ingressar no ensino superior. As pessoas que gostariam de trabalhar ou ter a sua inserção mais imediata no mercado de trabalho não foram consideradas, porque elas não eram preparadas para o mercado de trabalho, tá? Então, as competências, tá, resolveriam esse problema. Por quê? Porque a educação seria para todos. Para todos em que sentido? Atende aqueles que seriam propedêuticos, mas atende principalmente aqueles que ficaram sempre desassistidos, que seriam as pessoas que não querem continuar estudando, são as pessoas que querem trabalhar. E essas
segundo a justificativa, historicamente ficaram desassistidas pela escola. Então, essas são duas justificativas básicas que buscam respaldar essa entrada das competências no campo educacional. Muito bem, tá? Então, o campo educacional, diante disso, tem algumas tarefas, tá? Algumas funções, tá? No primeiro momento, ele tem uma dupla função. Qual a dupla função? Educar para o mundo da vida, então a funcionalidade da aprendizagem, tudo que a gente aprende na escola tem que ter uma função imediata e uma aplicação imediata, porque senão não é útil, tá? Então, as ações humanas precisam ser mais eficientes a partir das aprendizagens escolares e também no mundo do trabalho. Mundo do trabalho, aqui tomado de uma forma reduzida, tá? Como a realização eficaz de tarefas. Reduzidíssima, por sinal. Porque a inserção no mundo do trabalho faz parte da nossa constituição enquanto seres humanos. O trabalho é importante para a nossa constituição, mas ele não pode, o mundo do trabalho não pode ser reduzido à execução de tarefas. E isso colocaria um triplo desafio para a escola. Qual o triplo desafio? As aprendizagens conceituais, que é o saber, as aprendizagens atitudinais, que é o ser, e as aprendizagens procedimentais, que é o saber fazer, certo? Então, esse seria o duplo desafio da escola. Não que a escola nunca fez isso, tá? Ou que o sistema educacional nunca fez isso. Muito pelo contrário, eu acho que fez, sim. Em determinados momentos melhor, em determinados momentos nem tão bom assim. Mas fez isso, certo? Então, vem esse desafio. E aí surge a pergunta, então, de que quando que uma pessoa é competente, tá? Ou o que é competência, que foi a pergunta inicial que eu trouxe para vocês. A definição que eu encontrei mais completa e mais detalhada é essa que eu partilho aqui com vocês, certo? Então, o que significa competência? Tem outras, tá? Que vocês podem encontrar por aí, mas nenhuma que dá conta de todas essas dimensões que eu aponto aqui. Por isso que eu gosto dessa, porque essa é a mais completa. Então, o que significa competência? Capacidade ou habilidade para realizar uma tarefa ou atuar frente a situações diversas de forma eficaz, num determinado contexto, então, não num contexto específico, em um determinado contexto, em determinados contextos no plural. Para fazer isso, é necessária a mobilização de atitudes, habilidades e conhecimentos, certo? Como é que eu uso essas atitudes, habilidades e conhecimentos? Ao mesmo tempo e de forma interrelacionada. Aqui, se nós fôssemos desmembrar esse conceito de competência, existe uma complexidade, tá, voltada para a formação humana ou para a dimensão humana, que nenhuma proposta de educação por competências focado na tarefa conseguiria dar, tá? Por quê? Porque muitas vezes o foco na tarefa, que é um discurso que está sendo muito utilizado, desconsidera conhecimento. Mas para a pessoa ser competente, ela tem que ter muito conhecimento. Então, ela tem que saber fazer a tarefa, mas eu só sei fazer a tarefa bem, ou consigo tomar boas decisões, consigo resolver problemas, se eu tenho conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, saiu daquela tarefa, saiu daquele operacional, eu preciso de uma tomada de decisão criativa, crítica e criteriosa. Opa, já não sei fazer. Já não consigo tomar uma decisão. Então, vejam que tem uma complexidade aqui que nem com uma proposta de formação focada na tarefa consegue dar conta. Mas o que a gente tem acompanhado? Que o discurso dessa proposta da inserção das competências em políticas educacionais, como nós temos acompanhado no Brasil, não considera essa dimensão. Ela é extremamente focada na tarefa e restritiva. E isso tem despertado simpatia popular. Muito bom. Muito bom, não, muito bem. Qual é o foco, então? Tá? O foco é que nós estamos diante de um paradoxo educacional. O que significa que eu chamo, né? Nós chamamos de paradoxo educacional. Primeiro, a gente precisa realizar tarefas de modo eficaz. Segundo, não é possível saber antecipadamente se a pessoa é competente ou não. Eu só tenho certeza se uma pessoa é competente ou não quando eu dou a oportunidade para ela. Antes disso, eu não tenho como saber. Tá? Então, não há preparação para a tarefa. Então, eu não tenho como saber
de antemão ou antecipadamente, a partir de um conjunto de competências, se a pessoa é competente ou não. Porque eu demando de toda aquela complexidade, daquelas dimensões que eu mostrei antes para vocês, que estão envolvidas no termo competência. Segundo ponto, não há como saber, ou nós não temos como saber antecipadamente tudo que o mercado de trabalho demandará. Por quê? Porque ele está em constante mudança. Como é que eu formo profissionais com foco na tarefa, tá? Formação profissional. Ou como é que eu formo pessoas, tá? Formação aqui entendida no sentido alargado, com foco na tarefa, se quando essas pessoas estiverem disponíveis para ingressar no mundo do trabalho ou no mercado de trabalho, esse mundo e esse mercado já mudou e ele tem novas demandas, tá? O que eu uso para explicar isso, se vocês leram o texto, tem uma nota de rodapé sobre o depoimento daquele CEO, sobre o que ele diz que ele acha que tem que ser a função da escola. E ele é muito lúcido. Por quê? Porque ele precisa de pessoas que pensem com criatividade, que pensem além do foco na tarefa. Por quê? Porque ele próprio diz, o mundo do trabalho muda muito, a tarefa muda muito, certo? Então, não tem por que ficar insistindo e gastando tempo, dinheiro, investimento, inteligência, focando na tarefa, porque quando chegar a hora de executar a tarefa é outra, tá? Então, vejam que aqui já aparece uma inconsistência da articulação direta entre competência e foco na tarefa. Qual é o problema do foco na tarefa? Um deles eu já disse para vocês, né? Já comentei, né? Eu não tenho como saber antecipadamente se a pessoa é competente ou não. Segundo, tá? Nós, seres humanos, somos portadores de uma complexidade muito grande que envolve questões individuais, sociais, culturais, emocionais, que são únicas, certo? E que nos levam a reagir de diferentes formas ou agir de diferentes formas em diferentes contextos, tá? Então, essa padronização ou essa tentativa de forçar a competência como um padrão para a execução de tarefa não funciona quando a gente pensa o ser humano na sua complexidade e quando pensa o ser humano como inteligência aberta. Terceiro ponto, uma aprendizagem para todos é óbvio que é um objetivo nobre, tá? Mas enquanto formação humana, e não somente para a execução da tarefa, porque formar só para executar tarefas deixa de lado dimensões muito importantes para a formação humana. Resultado disso, e que a gente tem visto muito como justificativa nas propostas de formação, é a relação, como se fosse uma receita mágica, entre a escola e a empregabilidade. E por que eu chamo aqui de receita? Porque é uma tentativa de padronização de formação humana e de formação profissional restrita e que tenta padronizar todo um processo formativo que é extremamente complexo, justamente por tentar articular todas essas dimensões humanas com o mundo do trabalho, tá? Desse modo, né, ou tomada dessa forma restritiva, então a função da escola, obviamente, continua a mesma, pelo menos no discurso, né, de preparação dos jovens para a vida, só que o que muda, tá? A gente sai de um processo de autonomia educativa, tá? E nós passamos, então, a um processo de responsabilização pela empregabilidade. Responsabilização de quem pela empregabilidade? Do sujeito, tá? Então, ele tem que se empenhar, ele tem que se esforçar, ele tem que ser um empreendedor de si mesmo, e a escola é uma incompetente porque não consegue formar pessoas capazes de terem emprego, pessoas capazes de disputarem postos de emprego. Então, é uma responsabilização da escola e do sujeito pela empregabilidade, quando nós vivemos numa sociedade em que a gente sabe nós não temos garantia de emprego, tá? Ou o conceito de emprego muda tanto
e ele é tão plástico diante do contexto que a gente vive, que nós não temos mais como ter ou fazer essa previsibilidade, tá? Mas por que cola, tá? Cola porque se faz o jogo, ou você é competente ou você está fora do mercado de trabalho. E aí é responsabilidade tua, e isso reflete também a incompetência ou incompetência das instituições. Então, o que é preciso fazer? Reorganizar os currículos, obviamente, tá? Qual que é o grande desafio? Eu estou vendo meu tempo aqui fugir, tá? Agora eu vou dar uma acelerada. Qual que é aqui o desafio? É o futuro. Obviamente que se olha o futuro quando se fala nessa questão da empregabilidade. Só que quando a gente mira o futuro, tá? É que a gente se dá conta, por exemplo, de que a substituição do termo conhecimento por competência nos nossos currículos, por exemplo, ela não é neutra. Por que ela não é neutra? Tá? Porque ela serve a discursos muito variados. Então, ela serve ao discurso de valorização do saber fazer dos trabalhadores, tá? Que eu acho ótimo, nós precisamos sim valorizar esse saber fazer, tá? Porque garante a nossa vida, garante a nossa sobrevivência, garante a nossa segurança, mas esse saber fazer ou essa valorização, ela não pode vir às custas dessas falsas dicotomias. Então, o teórico não serve para nada, o abstrato não serve para nada, trabalho intelectual não precisa, é para poucos e assim por diante. Então, esse discurso não valoriza o profissional, não valoriza o trabalhador, muito pelo contrário, desvaloriza, tá? E o transforma numa máquina de realizar tarefas, tá? Por que isso preocupa? Porque a nossa sociedade não exige mais, exige de nós, tá, outras dimensões além da tarefa. Aqui está um exemplo. A nossa expansão científica e tecnológica tem mostrado que nós precisamos do quê? São novas as exigências, e são sempre novas as exigências intelectuais, técnicas e éticas das futuras gerações. E a capacidade de articulação entre essas dimensões se torna muito importante, ou se torna fundamental para o nosso futuro. Mas é justamente isso que está sendo deixado de lado quando nós focamos somente na tarefa. E aí vem a pergunta, né? Como formar para a criatividade, para a inovação, para a resolução de problemas, para a tomada de decisão, para trabalho em equipe, as ditas competências úteis, aqui coloquei entre parênteses, quando a gente desconsidera as ciências, a arte, a cultura, simplesmente em prol da tarefa, do espontâneo, do informal e assim por diante. Vejam, para mim aqui tem uma contradição, certo? Muito grande em relação àquilo que a gente propõe e aquilo que nós conseguimos fazer. E aqui, para ir finalizando, a pergunta é qual a epistemologia que está por trás, tá? Aqui, na minha fala, eu trabalhei com duas completamente diferentes. Quem sabe eu não conseguimos fazer as devidas distinções agora em função do tempo, tá? É que, de um lado, nós temos uma epistemologia pautada pela medição e pela preparação, certo? Então, as evidências científicas, tá? Elas são usadas para justificar essa postura de que eu só consigo pensar somente aquilo que eu posso medir, e aí estão as nossas avaliações de larga escala que mostram isso, tá? Então, só é útil, eu só consigo pensar e eu consigo projetar aquilo que eu consigo medir. Essa é uma crítica que eu e o Altair há tempos fizemos, até retomei uma publicação nossa, e muito antes de nós, por exemplo, o Bachelard, lá em 1979, já chamava a atenção que essa é uma postura equivocada quando a gente trata de inteligência humana, quando a gente trata de produção do conhecimento, quando a gente trata de inovação, quando a gente trata de criatividade. Mas nós continuamos insistindo. Por isso, inclusive, que as nossas avaliações restritivas e seletivas nos têm imposto determinadas dificuldades. Por outro lado, nós podemos trabalhar com uma outra epistemologia, que é a da criatividade ou da inovação. E aí a gente tem visto, tá? E eu aponto vários exemplos aí para vocês consultarem no texto, nós apontamos, né, numa nota de rodapé, não lembro exatamente qual é a nota, que as escolas inovadoras ou as escolas criativas são justamente aquelas que rompem com esse padrão. Tá, mas daí vem a pergunta, né? Para quem são essas escolas? Consultem aqueles endereços, aquele material que eu deixei ali para vocês sobre as escolas inovadoras,
para saber quem frequenta essas escolas. Por que para alguns, que precisam das políticas públicas para estudar, tem que ser o foco na tarefa? E por que para esse público que tem um acesso privilegiado, então eu posso ter inovação, eu posso fugir do padrão, e são essas que eu digo que são as inovadoras? São essas que eu digo que faz a diferença? Por que depois eu faço uma brincadeira que não vou ter tempo de explorar muito, tá, por causa do meu tempo, que saber é poder. Agora, quem pode saber é uma pergunta, tá? E quem pode exercer o poder a partir do seu saber? Então, por que a inovação é só para alguns, a criatividade é só para alguns, romper os padrões é só para alguns, e para os outros não? Padroniza, tá? E foco na tarefa. Estou me encaminhando para o final, gente, estou empolgada já, tá? Concluindo, então, tá? Por que é um saco ficar se decepcionando toda hora? Porque a gente se dá conta dessas contradições. E aí é compreensível, muitas vezes, dos professores, aquilo que a gente ouve muito de professores, né? Outra reforma para não mudar nada. Outra reforma para continuar tudo da mesma forma, sabe? E agora, exatamente sobre esse contexto que eu estou falando, por quê? Porque a magia das competências tomada desse modo, ela não funciona. Ela não vai ser a solução mágica para todos os problemas. Por quê? Porque é só mais um discurso sedutor, tá? Aqui eu trouxe um exemplo muito nítido a respeito da empregabilidade e escolha vinculada ao novo ensino médio, por exemplo, só que desperta simpatia popular, tá? E aquele exercício que eu propus lá no início para vocês, de fato, dizer que uma pessoa vai ser competente a partir de um determinado contexto, é algo desejável, é algo bom, nos traz sentimentos bons. E a outra é que essa transição da lógica do conhecimento para a lógica da competência, ela não é tão simples assim, né? Então, há toda uma articulação que pode ser questionável entre o sistema educacional e o sistema produtivo. Acho que tem uma boa articulação, acho que precisa ter uma boa articulação, que fique bem claro isso, tá? Mas ela não pode ser empobrecida do modo como ela está sendo proposta. E aí eu faço algumas perguntas, né? Competitividade. Quem tem poder para competir? Lembre da epistemologia da medição e da epistemologia da inovação. Empreendedor de si mesmo. Quem tem condições de escolher e ser empreendedor de si mesmo? Tem um texto nosso saindo do forno sobre isso também. E a responsabilização dos sujeitos aí pela sua condição de vulnerabilidade. Essa é muito triste. Além disso, né, há toda essa restrição da missão educacional, que é para preparar para o desempenho da tarefa. Tá? Que fique bem claro também que saber executar bem uma tarefa é importantíssima para a nossa formação, principalmente no campo da formação profissional. Tá? Que destaco isso, mas ela não pode ser restritiva a isso. E até o foco na tarefa, dependendo do modo como ele é compreendido, ele é extremamente embrutecedor. E desconsidera a inteligência humana ou a nossa capacidade de pensar soluções diferentes e criativas para problemas muito básicos da nossa vida. Então, tenta se substituir um sistema propedêutico por outro sistema propedêutico. Só que esse novo propedêutico é voltado para empregabilidade com foco na tarefa. E aí vem o grande questionamento, né? Que é tornar o sujeito empregável no mundo sem emprego. O que significa isso? Que políticas educacionais voltadas para o emprego, para a empregabilidade, elas não podem ser desarticuladas de outras políticas educacionais, políticas públicas mais amplas. E aí, para finalizar, então, alguns desafios, né? Tá? Para a gente aprender a lidar aí com as contradições, tá? A mágica, então, solução para todos os problemas, desconsidera as questões estruturais importantes, tá? A respeito do processo educacional. Educar está além somente da preparação para o mercado de trabalho. O desempenho escolar está para além do que pode ser medido. A retórica, por si só, não altera as práticas pedagógicas. Tá? Aqui uma outra crítica que eu falaria mais meia hora sobre isso. Práticas pedagógicas inovadoras apostam na negação da padronização, o que não está acontecendo. E não há um novo discurso para uma nova realidade. Tá?
mas sim um novo vocabulário para antigos propósitos. E aí eu me proponho discutir com vocês o que são esses antigos propósitos, tá? Espero que vocês tenham conseguido ler a charge que eu coloquei aqui para vocês, tá bem? Gente, muito obrigado pela paciência, por me escutarem. Então, gratidão de coração, Ana Paula, Karina, né? Falas muito potentes, ideias muito claras, né? Muito provocativas, muito instigantes, e já convidando vocês, então, semana que vem, não teremos encontro por conta do 7 de setembro, e dia 14 nós seguimos, então, com o nosso 6º encontro, uma fala aí da Lidiane, uma fala do Evandro, né? Igualmente potente, né?